10ª edição da Fenalon. Estou aqui agora com o Ricardo Guerreiro, que é o executivo da Studio Brokers. A Studio Brokers é o lançamento do Grupo Studio nessa edição da feira. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, obrigado por me chamar, Cris, para falar um pouquinho sobre a Studio Brokers. Ricardo, você poderia apresentar para nós o projeto da Studio Brokers? A que ela se propõe? A Studio Brokers, ela se propõe a fazer intermediação de negócios. O próprio termo brokers significa isso, você fazer intermediação de investimentos, de negócios, de criar oportunidades para que empresas ou investidores, no caso específico da Studio Brokers, possa fomentar negócios e que possa melhorar o seu rendimento, a sua rentabilidade, o seu lucro. A Studio Brokers, ela partiu da base de alguns produtos. Um desses produtos é o Site Selection, onde a empresa tem uma expertise de 15 anos com parte de tributária e ela vem tentando fazer nesses 15 anos com que a sua expertise sirva para outros empreendimentos. Um deles é o Site Selection, que é justamente quando você faz uma análise de onde seria melhor instalar a sua empresa, mas não só pela parte de análise tributária, que é um dos fatores que são diferenciais no Grupo Studio, mas também pela localização, pela logística, tudo que for benéfico, ela trabalha para melhorar a qualidade do serviço do cliente. Um outro produto, se você me permitir já, é justamente o Business Banking. O Business Banking, ele tem mais esse perfil de brokers porque ele é justamente a intermediação de negócios. Nós temos algo que é extremamente único no mercado. Eu que sou um profissional de longa data trabalhando com esse tipo de trabalho, com esse tipo de serviço de intermediação de negócios e outras coisas como avaliações de empresas, eu noto que esses trabalhos são voltados normalmente para megas companhias ou de muito elevado porte. A Studio Brokers está fazendo uma proposta para empresas de todos os portes, mas ela tem um diferencial. Ela trabalha com qualquer porte, pequeno ou grande. E o que ocorre é que a Studio teve que montar um novo sistema de trabalho que fosse convincente aos clientes e fosse convincente aos investidores. Nós criamos um sistema chamado Sistema Studio Brokers, onde nós somos ligados a diversos fundos de investimentos, como parceiros de negócios, e temos uma carteira de mais de 700 clientes que alguns já estão procurando esse serviço, que seria o quê? Colocar as características desses investidores e desses empresas, desses negócios, desses business, numa ferramenta que nós criamos, nós chamamos de radar de negócios. Nós cadastramos ali todas as características que os fundos procuram. E cada fundo tem um indicador diferente que ele prefere analisar. Por exemplo, 10% sobre o faturamento tem que ser o EBITDA, ou maior que isso ou igual. Outros aceitam menor valor. Alguns só aceitam que se for para fazer um investimento em empresas familiares, tem isso também. Outros aceitam para fazer em projetos novos, alguns em empresas já maduras que querem fazer expansão, e outros ainda em empresas que nem saíram do papel. Existem 3 tipos de categorias que são selecionadas essas empresas. Uma é o sistema de Private Equity, que são empresas, que são investidores que atuam em grupos de empresas que já têm uma maturidade e que têm possibilidade de crescer mais, uma expansão, ou que podem melhorar se for colocada uma gestão com melhores práticas de mercado lá dentro. Outro segmento de fundos é o além do Private Equity, é o Venture Capital. Eles preferem investir em empresas que ainda estão em fase de introdução ou de crescimento. O risco, normalmente, de investimento nessas empresas é muito maior, porque não é uma empresa consolidada. Mas esse tipo de empresa atrai muitos investidores, porque o ganho é muito volumoso, atuando e fazendo que dê certo. Existe um terceiro segmento que atua de investidores, que atuam os investidores, que é o Seed Capital. Na tradução do inglês ao pé da letra, capital semente. Esse capital semente é justamente aquelas empresas que nem existem. São aquelas ideias que ainda estão no papel, talvez rabiscada aqui na feira num balcão.
onde a pessoa tem uma grande oportunidade de negócio, mas não tem capital para iniciar, para fazer a startup, para ter o começo. Esse pessoal de Seed Capital, eles também têm um altíssimo risco, mas eles procuram esses negócios porque são com esses negócios que eles conseguem ter maior rentabilidade. E Ricardo, além do Business Banking e do Site Selection, qual é o principal produto da Studio Brokers? Eu acho que é um mix de todos. Faltou eu falar, por exemplo, de um terceiro que seria Valuation. Hoje o Valuation, que é a avaliação de empresas, é algo que está muito em, digamos, moda. Mas não é só um modismo. O Valuation, ele permite que você saiba o que realmente está dando certo na sua empresa. Permite que você saiba o que realmente você está conseguindo gerar de positivo para a empresa e para os proprietários da empresa. O Valuation são técnicas mundialmente conhecidas e aceitas mundialmente, onde você determina o valor da empresa. O valor da empresa não é o valor de quantos ativos há lá dentro, é justamente quanto todos esses ativos conseguem gerar de fluxo de caixa positivo. Uma coisa que tiramos muito com o Valuation é informações importantes. Sua empresa está ou não gerando, agregando valor ao negócio, ou você não está agregando. Sua empresa poderia ou não melhorar este ou aquele indicador. E tem uma coisa que é também própria da Studio Brokers. Como nós temos uma carteira muito grande de clientes, nós temos uma quantidade enorme de clientes por segmento. Nós fornecemos ainda uma outra informação quando fazemos o Valuation. Nós fornecemos uma informação para que seja feita uma comparação, chamado de proxy de mercado. Você vê as empresas que estão muito melhor em administração e já consolidadas, que têm as melhores práticas de gestão dentro da sua empresa e analisa, porque nós temos isso já em banco de dados, qual é a condição de uma empresa daquele nível, daquele porte, daquela situação. Quando você tem isso, você tem um comparativo importante. Quando nós fazemos então o Valuation, nós damos 3 informações básicas. Quanto a sua empresa vale, quanto você poderia valer se você colocasse melhores práticas na situação atual em curtíssimo prazo e quanto as grandes empresas, não sendo grande como tamanho, mas grandes empresas de atuação em mercado, conseguem fazer valer sua própria empresa, para que você tenha um parâmetro de atingimento daquilo. Então, Ricardo, a gente correlaciona muito essa questão do valuation para questões de aquisições ou de venda. Sim. É somente nesse momento que seria interessante a empresa realizar um valuation? Não. Foi bom você ter comentado, inclusive, isso, porque as empresas e empresários supõem que o valuation sirva tão somente para um momento de compra e venda, e não é. Como eu te falei, ele fornece uma série de indicadores que dizem para você, está melhor aqui, está pior ali, você poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, para aumentar a sua qualidade de geração, de agregação de valor na sua empresa. Se você, a partir daí, decidir continuar na empresa, continuar com a empresa até a perpetuidade dela, ou se decidir que você quer vendê-la, você parte para uma segunda hipótese, que seria, ou você melhora a sua empresa para vender mais caro, e aí nós vamos instruir como fazer isso, ou você vende a sua empresa nesse exato momento, sabendo que alguém vai comprar a sua ideia, a sua empresa, para que melhore, para chegar naqueles níveis de melhores práticas de mercado. Uma coisa que eu gostaria de dizer para você é que nenhuma negociação consciente existe sem uma avaliação de uma empresa. Nenhuma negociação consciente existe sem dados que o Valuation fornece. Mas ele não serve tão somente para isso, ele serve também para dizer em qual situação a sua empresa está, inclusive se você está ganhando ou perdendo dinheiro a cada período que você trabalha. Já que você comentou essa questão do mercado, como está o mercado em relação a esse tipo de solução? Ele está aberto a adquirir essas soluções? Ah, sim. Hoje o Brasil é considerado o grande local de negócios para fusões e aquisições. Investidores estrangeiros, inclusive alguns nós temos parceria, têm vindo para o Brasil porque em locais como os Estados Unidos, essa prática já foi tão difundida e foram fomentadas
tamanho volume de negócios foram fomentados nos Estados Unidos, que eles querem partir para outros mercados. Como dizem todos, nós somos a bola da vez, nós estamos no mercado em ascensão, nós estamos numa situação de possibilidade de novos negócios muito grande. Esses investidores locais ou fora das fronteiras estão vindo muito forte aqui. Um dado interessante que eu queria te dizer, eu inclusive estava checando recentemente, a Associação Brasileira de Startups, que é empresas que são um grupo, é uma associação que acompanha startups no Brasil, elas disseram que nos últimos 12 meses foram investidos 1 bilhão e 700 milhões em startups. Existe hoje, rodando no Brasil, 10 mil startups em condições de alavancar a rentabilidade de todos. Uma startup, na verdade, é uma empresa que ela saiu do papel ou está saindo do papel. Ela não é uma empresa madura, mas ela tem um produto inovador, uma coisa que atrai demais e que faz com que qualquer um que investir ali vá ter rentabilidade logo. Essas empresas chamadas de startup são muito procuradas pelo aquele grupo de investidores que nós colocamos que são venture capital, que não são empresas maduras, mas são empresas já introduzidas, ou até para negócios novos. É extremamente difícil você convencer um fundo a comprar uma ideia de uma startup. Nós temos isso. Em termos de modelo de negócio, Ricardo, como é que funciona? Um modelo de franquia, qual é o tipo de apoio que se dá ao interessado? Então, a Estúdio tem uma história, o Grupo Estúdio tem uma história muito grande de relacionamentos com aliançados e parceiros de negócios franqueados. A Estúdio Brokers se enquadra no mesmo nível de planejamento de todas as outras empresas do Grupo Estúdio. Ela parte do princípio que fomentar negócios precisa ser feito cada vez com maior escala para que você tenha cada vez mais a disseminação de um produto dentro do mercado. Trabalhando com o sistema de franquias, a Estúdio Brokers também tem a franquia, faz o sistema de franquias. O franqueado, ele recebe toda a expertise, recebe todo o apoio, todo o suporte, equipe técnica, equipe comercial, o que for necessário, equipe jurídica, inclusive, equipe de franquias para você abrir a sua franquia se você quiser, ou para você ter o seu escritório e usar a franquia de brokers. E ela fornece algo que o mercado normalmente não tem, que é toda a parte técnica não é executada pelo franqueado. É diferente você abrir um restaurante franqueado, onde a parte técnica você mesmo tem que tocar. A parte do franqueado é um fomentador de negócios, é um agente comercial muitas vezes, mas com critérios éticos e sólidos, que traz as empresas para a franqueadora Estúdio, o franqueado Estúdio traz as empresas para a franqueadora Estúdio e a franqueadora faz todo o trabalho técnico. Ela tem um grupo enorme de técnicos instalados ou no Rio Grande do Sul ou aqui em São Paulo, onde nós estamos agora, para fazer esse trabalho. E são técnicos que são capacitados a usar as melhores técnicas possíveis para auxiliar as empresas. Temos tido alguns cases de sucesso recentemente, onde nós identificamos basicamente 3 situações que eu acabei comentando aqui en passant com você. Algumas empresas não sabem nem que estão perdendo dinheiro. Perder dinheiro é o quê? É você não agregar valor ao negócio, você só ficar administrando. Outras empresas não têm ideia de quanto vale sua empresa, para que ela tenha a possibilidade, se um dia até vender, ou uma necessidade de uma dissolução societária, ou uma necessidade de uma documentação formal para apresentar para alguma instituição, pode ser financeira ou outra. É até engraçado, né? Existia uma falha tão grande no mercado sobre avaliação de empresas que pessoas faziam isso sem qualquer tipo de técnica e as empresas compradoras ficavam com não com o bônus do negócio, mas com o ônus. Compravam por valores muito acima do que valiam a empresa e tinham que suportar isso dentro de seus caixas. Tem uma legislação recente, inclusive, que essa diferença, o ágio que foi pago a mais do que vale a empresa, do que eles compraram, você pode agora lançar
nos seus demonstrativos contábeis e ter um benefício fiscal. Só que como você faz esse lançamento? Só se você fizer um valuation atestado, não por qualquer pessoa que apareça em sua empresa oferecendo esse serviço, mas por uma empresa sólida, estabelecida, como é o caso da Estúdio, e você demonstre que pelo valuation, uma técnica internacional reconhecida, a sua empresa vale X, você pagou Y, essa diferença você pode ter benefício fiscal. Em termos de público-alvo, a gente já viu que, falando de porte, a gente consegue ter uma abrangência bastante grande, mas ele é um trabalho que ele vai interessar mais a empresa que está disposta a ser vendida, a empresa que quer comprar uma outra empresa. O que a gente poderia definir como interessante? Nós criamos uma coisa que nós chegamos a essa questão dessa discussão. Né? Quando você se aprofunda um pouco mais nessa situação de alvo, do que você vai atuar, você chega exatamente nessa situação que você comentou. É mais para venda ou mais para compra? É mais para isso ou mais para aquilo? Nós criamos uma ferramenta que se chama Radar de Negócios, onde nós colocamos lá dentro todas as características, não só dos fundos de investimento, como também das empresas com que nós estamos trabalhando ou que já são prospectadas para isso ou que são possibilidades de contato para uma futura negociação dentro da nossa carteira de clientes. Nós criamos nesse radar de negócio um dashboard que é alimentado constantemente, onde a empresa fica como um radar mesmo apontado. Ela é mais para compra, menos para compra, mais para compra, menos para compra, ou mais para investimento, menos para investimento. E a grande vantagem disso é que nós fazemos um link entre as possibilidades que os clientes têm ou que já estão buscando, que nos pedem, e as possibilidades que os fundos têm, que os investidores independentes têm e que querem que nós busquemos. Em termos de grupo, qual é a vantagem de ter outras empresas no grupo, como a Estúdio Law e a própria Estúdio Fiscal, e qual a correlação entre elas com a Estúdio Broker? Primeiro é a capilaridade. Nós temos uma rede, que você sabe bem disso, eu creio já, né? Mas melhor que eu, talvez até, né? Porque você já passou por tantas situações no grupo, mas uma capilaridade que está presente em todos os estados. São mais de 100 afiliados e franqueados, e é um grupo de empresas, contando geral, Estúdio Law, Estúdio Fiscal, Estúdio Brokers, Estúdio Franchise, que tem uma inserção dentro dessa capilaridade com um fator extremamente positivo, que é talvez a sua maior vantagem competitiva, credibilidade. Como todos os trabalhos que foram feitos até agora foram trabalhos de êxito, de sucesso, como por exemplo na Estúdio Fiscal, ou na parte tributária, há uma credibilidade muito grande. Então nós temos acesso a empresas e também a investidores parceiros que outros não têm. E isto foi criado pelo grupo de empresas Estúdio, que nós estamos, dentro da Estúdio Brokers, utilizando dessa vantagem também. E é possível que um franqueado Estúdio Fiscal se torne um franqueado da Estúdio Brokers ou um aliançado da Estúdio Law vira a se tornar um franqueado da Estúdio Sim, Brokers? Existe uma sinergia entre os negócios? Sim, existe porque a ideia é a mesma. O franqueado é um fomentador de negócio, um prospectador de negócios, e o franqueador da Estúdio, seja Brokers, Law ou Fiscal, ele é o executor das tarefas. Como esse franqueado da Estúdio, por exemplo, Fiscal, ele já tem uma carteira de clientes que foi feito um trabalho específico, ele pode usar essa mesma carteira para apresentar um novo produto. A grande sacada aí é o seguinte: você tem mais oportunidades de negócios se você tiver novos produtos que estejam alinhados com aqueles produtos que você já teve antes. A própria Estúdio Brokers, ela usa da expertise da Estúdio Law e da Estúdio Fiscal, nas questões que eles apresentam em produtos, por exemplo, na questão tributária, para fazer o trabalho de, por exemplo, site selection. Usar as habilidades, expertise tributárias para fazer um maior enquadramento de uma empresa e determinar o melhor local para a sua instalação. Ricardo Guerreiro, então, muito obrigada pela entrevista. Obrigado você, obrigado a todos e
vamos fazer novos negócios. Gostaria de só dizer uma coisa antes, se você permitir. Você já parou para pensar quanto vale a sua empresa? É importante. Olhe, veja e nos procure. Obrigada. Obrigado.